Se vocês estiverem ouvindo um som que parece um secador de cabelo, é o meu computador, ele tá salvando o vídeo de Marble Hornets, que foi na sexta-feira. É um vídeo longo, ele tá sofrendo um pouco, mas tudo bem, vai dar tudo certo, tá? É só um som, então espero que vocês não se incomodem. Outra coisa, eu queria saber a opinião de vocês sobre vídeos longos. O que vocês acham de vídeos mais longos? Uma pessoa me disse recentemente que os meus vídeos estão ficando mais longos. E eu quero saber qual é a opinião de vocês sobre isso. Por quê? O vídeo de hoje também é um pouco longo. Eu quero saber o que vocês acham dessas histórias mais longas, desses vídeos mais longos, onde eu tento explicar melhor as coisas e articular melhor as coisas. E acabo levando mais tempo, né? Eu não resumo tanto a história. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um caso criminal, o caso Andrew Bird. Se você tem qualquer problema com histórias envolvendo crianças, é sobre um menino de 4 anos. Então, se você se sente desconfortável ouvindo falar sobre abuso infantil, abuso de substâncias químicas, histórias que envolvem crianças, tudo bem? Não assista esse vídeo, mas é bem interessante por causa da maneira como ele morreu, da causa da morte dele. É uma coisa bem pouco discutida, que algumas pessoas não percebem que pode causar a morte de uma pessoa. É bem interessante, é uma coisa assim que quando eu ouvi falar pela primeira vez, eu fiquei bem, nossa, eu nunca tinha pensado que isso era possível. Mas é. Vamos começar então. Hannah Overton é casada com Larry Overton e eles têm atualmente 6 filhos. A família Overton vive no Texas, eles são uma família cristã e muito devota, sempre foram. Desde o momento que os dois começaram a namorar e aí se casaram, a Hannah Overton sabia que ela queria ter uma família grande, ela queria ter muitos filhos, ela queria ter filhos, adotar filhos. O motivo pelo qual ela tinha sido trazida a esse mundo era para ser mãe. Isso era o que ela mais queria na vida dela. Ela trabalhava com crianças e ela queria ter filhos, ela queria ter muitos filhos. Enfim, era isso. Esse era o objetivo da vida dela, ter filhos. Depois de eles terem o quarto filho, eles começaram a pensar em adoção. E em 2005 eles começaram o processo, né? Eles entraram no sistema de adoção, começaram a conhecer crianças, começaram a fazer todos os testes necessários, porque tem todo um monte de teste que as pessoas têm que fazer. Eles encontraram uma menina de 9 anos, eles se apaixonaram por ela, ela era surda, mas mesmo assim, né, isso não muda nada, ela era um amor. Mas, infelizmente pra eles, felizmente pra ela foi pra outra família antes deles. Outra família conseguiu se habilitar pra adotar ela antes deles. E ela foi pra essa outra família. Ok, contanto que ela tenha um lar, é isso que importa. Tudo bem. Um tempo depois, os pastores da igreja que eles frequentaram tentaram abrigar e depois adotar, né? Tem um período de teste, mas eles tentaram adotar um menino de 4 anos. Mas eles disseram que o menino era demais pra eles, o comportamento do menino era muito intenso, ele tinha vários problemas, além dos problemas psicológicos que você esperaria de uma criança que foi abandonada ou que, né, sabe que foi deixada no sistema de adoção. Ele tinha problemas maiores do que isso. O nome desse menino era Andrew Bird e 2 filhas da Hannah e do Larry faziam a escolinha de domingo, assim, tipo uma catequese, só que para criancinhas pequenas, com o Andrew. E elas sugeriram que ele fosse adotado pela família. E isso é muito bonitinho, né? Imagina, você tem filhos que sabem que a família tá tentando adotar, e aí eles vêm e dizem, olha, a gente tem um coleguinha e ele é órfão, e ele tá querendo ser adotado, e a gente adora ele, e vocês deviam adotá-lo. Olha que gracinha. No começo, eles ficaram um pouco apreensivos, porque eles sabiam da reputação do Andrew. Ele era conhecido pelo seu mau comportamento. Ele tinha muitos traumas, muitos problemas causados pelo abuso da família biológica dele. E ele ainda não se comunicava bem. Ele tinha 4 anos, mas tanto a comunicação quanto as funções motoras dele ainda eram de uma criança de 2 anos. Ele não estava se desenvolvendo no ritmo adequado para a idade dele.
mas isso era por causa do trauma físico e psicológico que ele tinha sofrido na casa dos pais biológicos dele. Vamos falar um pouco da história do Andrew. A mãe dele era dependente química e deu à luz aos 16 anos. O Andrew sofreu abuso físico desde o seu primeiro ano de vida. Ele passava fome, ele era negligenciado e eles não cuidavam da higiene dele desde muito novo. Ele passava muito tempo sujo e ele meio que se acostumou com a sujeira. Aos 3 anos, ele foi tirado dos pais e colocado no sistema de adoção. Mesmo assim, a família Overton resolveu adotá-lo. E no momento que eles resolveram adotar o Andrew, eles conseguiram um 2 por 1. No mesmo momento que eles resolveram adotar o Andrew, a Hannah ficou grávida. Então, eles já sabiam que seria um desafio cuidar do Andrew, mas agora eles teriam um desafio mais ainda, porque eles não só iam cuidar dos 4 filhos que eles já tinham, mais o Andrew que eles iam adotar, eles também teriam um filho recém-nascido para cuidar. Em 2006, então, eles iniciaram o processo de adoção do Andrew, onde ele passaria 6 meses com a família para ver como ele se adaptaria, como eles estariam cuidando dele. E depois desses 6 meses, se ele dissesse que gosta da família e a família toda comprovasse que estava cuidando bem dele e que ele era amado por eles, ele seria realmente adotado pela Hannah e pelo Larry. What are you looking for, Andrew? I'm looking for that. Eles prepararam o quarto pra ele, eles compraram presentes pra ele gostava muito do Homem-Aranha, então eles compraram várias coisinhas do Homem-Aranha pra ele. E ele logo se apegou à família, o pessoal da comunidade estava dizendo que andava sempre perto do Larry, que é o pai. Ele estava sempre junto com o resto da família e ele parecia gostar muito do resto da família. Não só isso, como a comunicação dele parecia melhorar e ele parecia estar se comportando melhor em situações sociais. Porém, em casa, eles logo notaram os problemas comportamentais do Andrew e eles logo perceberam que não era só a dificuldade em se locomover, em se mover e em se comunicar. Ele tinha muitos outros problemas, muitos outros traumas causados pelo abuso. Primeiramente, ele tinha uma obsessão enorme em guardar comida, esconder comida, comer o máximo possível, porque ele passava muita fome na casa dos pais biológicos. Ele sempre dizia ter fome, ele surtava quando negavam comida pra ele roubava comida em lojas, ele pegava comida do chão, não importa de que chão, se ele estivesse em qualquer lugar, ele visse algo que parecia comida no chão, ele pegava. Ele também tentava comer coisas que não eram comida, mesmo quando as pessoas explicavam pra ele que aquilo não era comida, ele ainda queria comer. Ele tentou comer ração, ele tentou comer massinha de modelar, tecido, pasta de dente, coisas do chão, etc. Outro problema bem grande em se tratando não só da higiene, mas também do temperamento do Andrew, é que quando ele ficava muito bravo, quando era negada comida pra ele, ou em qualquer outra situação em que ele ficava muito irritado, ele fazia cocô no chão e espalhava por aí. Ele não se importava com a higiene e ele também não se importava com a sujeira no geral. Houve um episódio em que ele se sujou tanto que a família Overton, a Hannah e o Larry, eles tiveram que lavar ele com uma mangueira no quintal. E também houveram relatos de que quando ele sujava, ele tinha esses acessos de raiva e sujava toda a casa. Quando ele sujava o colchão do quarto dele, eles lavavam o colchão, né? Então o colchão ficava molhado por um tempo. E eles obrigavam o Andrew a dormir na estrutura da cama, sem colchão, só na madeira da cama. Eu não sei se eles colocavam alguma coisa pra amaciar a cama ou não, mas eles colocavam o menino pra dormir na madeira da cama. O que é abuso. Você está abusando de uma criança que já sofreu abuso. Já depois desse episódio, acho que até depois deles terem lavado ele com a mangueira no quintal,
sabe? Eu sei que é quente no Texas, mas não acho que é tão quente assim. Acho que já não dava mais pra ter deixado o Andrew com essa família. Eles o levaram a médicos e psicólogos, etc. Foi concluído que era o trauma gerado pelo abuso e que com o tempo ele aprenderia a lidar com esses sentimentos e com essas sensações. Como ele ainda tinha 4 anos, ele não tinha bem como entender, não tinha bem como explicar pra ele: você faz isso porque seus pais fizeram isso com você, mas agora você não está mais nessa situação, você não precisa mais esconder comida, você não precisa mais sujar a casa pra chamar atenção. Ele ainda era novo pra entender isso, então eles esperavam que com o tempo ele aprenderia naturalmente com as outras crianças, né? Porque ele estava numa casa com 4 outras crianças. Ele logo entenderia que só ele tinha esses problemas, esses desejos, essa necessidade de pegar comida, de roubar comida. E ele logo entenderia que as outras crianças não fazem isso e que talvez ele não precise fazer isso também, talvez ele não precise agir dessa maneira. Enfim, eles esperavam que ele crescesse e que isso mudasse. E se não mudasse, quando ele tivesse idade suficiente para compreender isso, ele teria toda uma terapia, etc. É claro. Mas como ele era muito novo, eles acharam que ele simplesmente levaria tempo, mas ele aprenderia com as crianças ao seu redor. Na metade desses 6 meses, mais ou menos, a família bateu o carro. Foi um acidente bem mínimo, assim, só a mãe que tava dirigindo realmente teve algum machucado, mas foi um machucado básico. Agora eu tô um pouco confusa se ela ainda estava grávida ou se ela tinha acabado de dar à luz, mas tem alguma coisa assim. Ela teve que ficar de cama por um tempo depois desse acidente de carro. E esse acidente afetou muito o Andrew. Ele parecia ter ficado mais ansioso, mais estressado depois desse acidente de carro, o que é compreensível. Ele começou a levantar no meio da noite para roubar comida. Não só isso, como ele levantava no meio da noite para comer objetos da casa. Ele comia a tinta da parede, ele comia a espuma do colchão, ele comia coisas que não eram para ser comidas. E eles estavam tentando lidar com essa situação o melhor possível, sabe? Eles não tinham muito o que fazer. Eles só tinham que dizer que não podia, que aquilo não era certo, e esperar que ele compreendesse, esperar que o Andrew compreendesse. Não tinha muito o que fazer. No dia, então, 2 de outubro de 2006, depois do café da manhã, o Larry saiu com os filhos para ir à igreja e a Hannah ficou com o Andrew em casa. Ela ainda estava de cama, ela ainda tinha que passar grande parte do tempo de cama. Então ela ficou em casa com o Andrew. Eles ainda não levavam o Andrew para todos os lugares com eles, porque ele ainda tinha esses problemas de comer comida do chão e de roubar comida dos lugares públicos. Então eles preferiam não levá-lo sempre. Como de costume, um pouquinho depois do café da manhã, o Andrew queria comer. E a Hannah negou. Ela negou, ele pediu, e ele ficou muito irritado. O que ele fez? Ele fez o que ele costumava fazer pra chamar a atenção. Ele fez cocô no chão do quarto e sujou todo o quarto dele e dos outros meninos. Ele dividiu o quarto com os outros meninos e ela teve que limpar, né? E então, naquela noite, ele dormiu na estrutura da cama. No dia seguinte, a Hannah ficou mais uma vez em casa com o Andrew e outro filho, que eu acho que era bebê. Acho que era mais novo que o Andrew. Acho que quando eles adotaram o Andrew, eles já tinham um filho que era mais novo do que o Andrew. A parte que ela fica grávida é a parte mais confusa da história. Depois do café da manhã, eles foram deitar na cama dos pais pra ver desenho, já que a Hannah tinha que ficar deitada por um tempo e eles estavam calmos naquele dia, aparentemente, e eles resolveram ver desenho e deitar na cama. A Hannah eventualmente caiu no sono e os 2 meninos estavam calmos vendo desenho, então ela não
se preocupou muito. Mas quando ela acordou, o bebê estava indo com ela na cama, porém o Andrew tinha sumido. E ela já sabia o que acontecia quando o Andrew sumia. Ele provavelmente estava na cozinha. Ela foi até a cozinha e encontrou o Andrew na despensa com várias coisas abertas, vários potes abertos, vários sacos de comida abertos. Ela não sabia o que ele estava comendo na hora, porque ele fez uma grande bagunça. Ele abriu coisas que tinham sal, tinha açúcar, tinha farinha, tinha fermento, tinha leite em pó, aquelas fórmulas de leite em pó para criança, tinha de tudo. Ele tinha vasculhado todos aqueles potes de pó, diferentes tipos de pó, né? Farinha, sal, açúcar, todas essas coisas. E ele tinha comido essas coisas, ele estava comendo, mas ela não sabia qual dessas coisas ele estava comendo. Ela tirou ele de lá e ele limpou tudo. E é claro que ele começou a pedir comida, dizer que estava com fome e que estava querendo comer. Ela disse que não, que estava cedo, que não era hora ainda de comer. Ele se irritou e ameaçou fazer o que ele ia fazer, o que ele sempre fazia. Como ela estava cansada, ela não queria ter que lidar com ele naquele dia, ela resolveu fazer uma sopinha pra ele. Ela fez uma sopinha de bebê e ela colocou tempero completo nessa sopinha. Tempero completo é tipo um tempero pra molho e sopa e qualquer coisa que dê pra fazer que precise de tempero. Mas é muito concentrado, é bem salgado, tem muito sódio, né, em temperos completos. E eu não sei qual foi a quantidade de tempero completo que ela colocou nessa sopinha, mas ela deu um potinho de sopa pra ele comer. Ele comeu e pediu mais, ela deu mais uma vez ele comeu e pediu mais. E aí dessa vez ela pensou, não, eu não vou dar mais, porque não quero que ele passe mal. Eles já tinham tentado isso antes, dar comida pra ele até ele passar mal, pra ele entender que ele não precisava comer tanto, mas não funcionou, ele vomitou e ele continuou pedindo comida. Ele ainda não tinha capacidade de entender que aquilo era um problema. Depois, então, que ele comeu e pediu mais, ela resolveu fingir que dava mais sopa pra ele. O que ela fez? Ela pegou esse tempero completo, que tem um gosto bem salgado, bem forte. Ela só pegou ele, misturou em água e colocou num copinho pra ele tomar. E ele aceitou. Nessas horas, eu pensei uma coisa assim, você já não sabia o que ele estava comendo antes. Você só sabe que ele estava comendo um monte de coisa. Ele pede por comida, dá pro menino uma coisa que você sabe que não vai fazer mal, que não vai ter nada em excesso, sabe? Dá uma maçã, sabe? Dá uma coisa que não... uma coisa leve. Porque você já sabe que o menino tava comendo até agora, sabe? Eles deviam... No momento que eles perceberam que o menino comia muito e que o menino continuava pedindo comida, eles tinham que pensar, tá, então a gente vai ter que começar a dar coisinhas leves pra ele. A gente vai ter que começar a dar sopa de ervilha, caldinho pra ele. A gente vai ter que começar a dar maçã amassada misturada com água pra ele, porque ele vai querer continuar comendo, sabe? Dá coisas leves pro menino. Se você sabe que o menino vai continuar pedindo comida, então dá coisas que não vão encher o estômago dele, não vão fazer ele passar mal. Não é tão difícil. Ela deu esse copo d'água com tempero completo pra ele. E ele bebeu tudo. Ele pediu mais, ela negou. Ele ficou bravo, mas depois ele se acalmou. Mas ele só se acalmou porque ele começou a passar mal. Ele começou a vomitar. Ele disse que estava com frio. E ele parecia estar com dificuldade para respirar. E aí ele desmaiou. Depois que ele desmaiou, ela colocou ele no carro e levou ele para uma clínica. Ela não achava que ele estivesse passando tão mal a ponto de levar ele para o hospital. Como ele vomitou e disse que estava com frio, ela achou que talvez ele estivesse com algum tipo de virose. Porque ele já costumava comer as coisas do chão, né? Ele já costumava... sabe?
qualquer coisa podia ter feito mal pra ele àquele ponto. Então, ela colocou ele no carro e levou pra uma clínica. No carro, o Andrew entrou em coma. Quando ele chegou no hospital, ele já estava em coma. Os médicos colocaram ele em aparelhos e tentaram de tudo para que ele não morresse, mas ele faleceu no dia seguinte, dia 4 de outubro de 2006. Nos exames, ele tinha o dobro da quantidade ideal de sódio no sangue. Ele tinha o dobro da quantidade ideal para um bebê. E uma hemorragia no cérebro que também tinha sido causada pelo excesso de sal. E foi o que causou a sensação de frio no corpo dele. Quando o sangue começou a subir pra cabeça dele, ele começou a sentir como se fosse frio em volta do rosto. A causa da morte, então, foi envenenamento por sódio. E a Hannah e o Larry foram imediatamente presos. Como ela deu a sopa pra ele, ela foi sentenciada à prisão perpétua. Ele tava com ela ali, né, na hora. O Larry não estava em casa. Então, ela foi sentenciada à prisão perpétua e o Larry foi liberado porque não tinha acusações contra ele não tinha feito nada. O Larry cuidou da família, de todas as 5 crianças, durante 7 anos. Até que a Hannah conseguisse um novo julgamento. Porque eles ainda acreditavam que tinha sido um acidente, a família. A Hannah ainda dizia que tinha sido um acidente, que ela não esperava que aquilo fosse possível, ela nem sabia que isso era possível, pra começar. E também, ela só tava tentando alimentar o menino ficava pedindo comida, ela só queria alimentar o menino. Em 2014, então, ela teve um novo julgamento e foi liberada das acusações. E a morte do Andrew foi dada como acidental. Ainda era envenenamento por excesso de sódio, mas agora foi um envenenamento acidental. Ela foi concedida $500 mil pelos danos morais e hoje ela é uma mulher livre. É isso. Agora a gente já sabe. Primeiramente, a gente já sabe que é possível morrer por excesso de sódio no sangue. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, se inscreve no meu canal. Muito obrigado se você se inscreveu, se você deu um like, se você deixou um comentário. Todas as minhas redes sociais estão na descrição. Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês amanhã, com certeza, pro próximo. Tchau!